O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 24, na página 1382. Lucas 24, na página 1382. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam eles o que pensar, quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando ao sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa, mas essas notícias pareciam-lhes como que um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Palavra da salvação. Senhor. Eu queria que o Rodrigo viesse aqui para nós também podermos falar um pouquinho, mas eu quero partir de algumas coisas que Deus foi me suscitando no coração durante toda essa celebração. Um dia de silêncio, silêncio fecundo, do grão que cai na terra e que morre para si mesmo, para que a vida aconteça na face da terra. E se nós olhamos para a nossa vida no dia a dia, nós vamos perceber muitos silêncios, como diz Jesus, que é um silêncio também de dor, mas um silêncio de quem tem o silêncio completo dentro de si mesmo, porque domina a morte, porque tem poder sobre a morte. Fico pensando, não é? Quando de manhã uma mãe me procurava, porque o seu filho está no hospital, há 15 dias ela não consegue vê-lo, precisa levar um colete para ele usar, e assim mesmo ela não tem o dinheiro para comprar. Então é um silêncio de uma mãe que precisa lutar pelo seu filho, e que não tem voz, e que busca a sua voz no meio de nós, entre os cristãos, na casa de Deus, para que ela possa levar para o seu filho aquilo que ele precisa para se recuperar. O silêncio de uma mãe que no desespero tenta tirar a sua própria morte. E com muito custo nós conseguimos que a filha pudesse visitá-la e pudesse acompanhar nesse momento também onde ela volta para a vida. Ainda um pouco de tempo, eu fui ainda ao presídio, eu encontro lá centenas de homens muito jovens, uma grande parte sem contato com ninguém. E o desespero de algum daqueles presos é porque eles estavam com muita fome. Eles não tinham comida suficiente para matar essa fome. E mais do que matar a fome, eles mostravam a água que eles estavam tomando. Faltou água no presídio, então a água que eles estavam tomando, muito suja, que nós não gostaríamos jamais de ter para tomar na nossa vida. Depois, atendendo, nós vamos ver a dor de uma família. E logo depois chegou um senhor com o rosto todo machucado aqui na igreja, todo ferido. É um pai de família, que de repente não compreendeu o silêncio de Deus e foi buscar o barulho do mundo.
e neste mundo ele foi machucado, foi ferido, nem sabia se situar direito. Então nós vamos olhando, não é? Como que o silêncio de Deus é muito diferente do nosso silêncio. Porque quando nós de repente ficamos em silêncio longe de Deus, nós entramos em desespero, nós entramos em agonia. Tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum permanecer no silêncio. Mas o silêncio de Deus nos devolve a vida, nos devolve a nós mesmos. É isso que Jesus experimenta no seu silêncio. Lá no sepulcro, quando ele desce aos infernos, à mansão dos mortos, para definitivamente vencer toda a morte. Então nós temos uma missão. Eu não sei se vocês perceberam também, eu fui percebendo agora, que durante todo esse silêncio, toda a nossa dor, quem nos sustenta, quem nos anima, quem nos devolve alegria, aquilo que é necessário em cada momento é a palavra de Deus. Deus dizendo: eu criei todas as coisas, eu criei vocês a minha imagem e semelhança, quando vocês se apartaram, estavam na escravidão, eu lhes dei a vitória, o poder sobre o mal, e assim nós fomos mergulhados no amor de Deus, e esse povo que foi libertado e que atravessa o deserto, é um povo que Deus ama, que tem na palma das mãos, um povo que Deus cuida, um povo que Deus protege, não é? Porque é um povo que tem a graça, pela sua decisão de vencer o pecado. Vencendo o pecado, vai encontrar o sepulcro vazio. Então não é desespero, muito pelo contrário, né? Mesmo que a gente não compreenda muito, nós somos proclamadores, e mais do que nunca, somos nós as primeiras testemunhas da vida, da ressurreição, que todos nós vamos viver todos os dias. O silêncio de Deus não tem a ver com vazio, porque Deus é plenitude. O silêncio de Deus não tem a ver com derrota, com desespero. Por isso que neste silêncio é preciso germinar a esperança e dominar a esperança no nosso coração, a esperança de que algo muito grandioso vai acontecer, que é a sua ressurreição que estamos proclamando agora. A sua ressurreição não é só um renascimento para cada um de nós, é mais do que isso, é assumir uma condição nova, exatamente para levarmos para essas pessoas que ainda, infelizmente, vivem debaixo da morte, que vivem vestígios da morte, a escravidão da morte. Essas pessoas estão presas, doentes, infelizes, que estão deprimidas, oprimidas. Nós que ressuscitamos com Cristo, porque a carta de Paulo aos Romanos, na verdade os historiadores nem afirmam que poderia ter uma comunidade de romanos, mas aquela comunidade simboliza os pagãos que outrora, agora abraçaram a fé e não são pagãos mais. Eles eram pessoas que tinham outros deuses, agora vivem o cristianismo porque Jesus ressuscitou. E é a carta de São Paulo aos Romanos, uma carta dizendo que a salvação chegou aos pagãos e que agora o mundo todo tem uma esperança, que é Jesus de Nazaré. E esta é a nossa missão, de poder levantar bem cedo. O sábado santo é o dia em que se dorme muito pouco e se levanta bem cedo, para poder levar os perfumes ao túmulo. O perfume é esse, é amor, é paz, é esperança, é vida. Aquilo que está morto, só que chega lá, o Senhor não está lá, está vivo, o sepulcro está vazio. Então nós vamos levar este perfume a outros que com certeza também precisam do nosso testemunho de amor. E aquilo que era o cheiro ruim da morte, Cheiro da morte, pela nossa fé, pela nossa fidelidade, não é? É o aroma que vai trazer o bálsamo da ressurreição para cada um de nós, o amor da ressurreição. E é interessante, seria praticamente impossível que existisse uma comunidade de romanos, mas por que essa comunidade existiu num mundo totalmente pagão? Porque muitos abriram o coração e mudaram a mentalidade. A ressurreição precisa mudar a nossa maneira de pensar. Se muda a nossa maneira de pensar, muda então a nossa maneira de agir. As pessoas precisam de Deus, as pessoas têm sede de Deus. Eu fico encantado de perceber como Deus tem mudado a nossa maneira de pensar, como Deus tem colocado em nosso coração essa ressurreição. E é interessante na missão de hoje, né? Minha missão é muito intensa. Quando atendi as confissões, perceber que pessoas estavam longe, elas voltaram com sede para Deus e percebem também a necessidade de Deus. Ao mesmo tempo, a notícia de que morreu fisicamente uma mãe, uma avó, e nós vamos compreendendo que essa família de fé experimenta também, nessa morte física, a ressurreição de uma pessoa amada. Então Deus vai mudando tudo, vai transformando a nossa história. E Deus transforma a nossa história para ela permanecer transformada. Não é apenas um momento, é uma vida totalmente outra. Ou seja, com a graça de Deus,
nós viramos a página, nós assumimos somente a vida que é dom, que é realmente presente de Deus para cada um de nós. E nós lembramos da palavra de Deus: se o grão de trigo semeado na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, é a vida plena para todos nós. Essa vida plena, essa ressurreição, é para nós agora nova condição. Por isso nós temos que hoje assumir uma vida de ressuscitado. Esta vida, não mais a outra vida. Para isso, então, eu tenho que ter uma atitude de quem deixa o novo. Eu estava conversando com um casal que participou da comunidade agora à tarde mesmo, permitir que eles falassem, para tirar tudo aquilo que é velho, que existe dentro do coração do esposo e da esposa, para eles entenderem que isso não tem sentido nenhum. O que tem sentido é amar, é cuidar um do outro, é cuidar da família, é jogar tudo isso que é velho para fora e assumir realmente essa postura nova, de um esposo que agora vai acolher, que vai dar carinho, que vai pedir perdão, de uma esposa que vai ter paciência, que vai ter carinho, de pai e mãe que vão ser pais e mães de verdade, que não vão estar apenas fisicamente junto do seu filho, mas vão estar com o coração junto dos seus filhos. Então Deus, nesse silêncio, vai transfigurando a nossa vida, a nossa história, e vai marcando sempre a nossa história com a vida nova, com a ressurreição. Esta vida de ressuscitado nos traz um desafio grande, de mantermos a amizade com Deus e nos manter na graça da santidade, mesmo longe dos lugares de culto, dos momentos onde estamos dentro da igreja, dos momentos onde estamos lá nos grupos, todos os momentos da nossa vida. E é esta a grande vontade de Deus. Por isso ele fala: eu vou estar com vocês onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos dá o seu Espírito, como nós cantamos no Salmo, e Ele sopra o seu Espírito no homem para lhe dar essa graça. É a vida nova que nós assumimos, que nos dá esta grande missão, de mantermos esta santidade, esta comunhão e esta amizade com Deus, mesmo longe dos lugares, dos momentos, das situações que nos favorecem, nos ajuda a rezar, lá no trabalho, no dia a dia, em casa, no casamento, com os filhos, na solidão do coração, saber que agora não existe mais o reinado da morte, o vazio foi preenchido pela vida plena de Deus. O seu Espírito sopra sobre o barro ou sobre o homem que foi desfigurado, ele dá a graça. Isso não é uma analogia, isso não é uma sugestão, é uma verdade. Ele nos deu o Espírito para nos fazer novas criaturas. Então a gente tem que partir deste pensamento e assumir a vida de ressuscitado e dizer: eu quero viver nesta graça da vida nova. E 2 coisas você falou também que me trouxe outros momentos de hoje, não é? Quando de repente, atendendo uma pessoa da comunidade, ela ficou 11 dias no hospital, e durante esse tempo todo, ela viu uma angústia danada, ela não tinha quem cuidava dela. Uma pessoa que trabalha numa comunidade, que oferece a sua vida, os familiares não podiam cuidar, ela teve de recorrer a uma pessoa tão distante, e essa pessoa que era tão distante, cuidou dela como se fosse a pessoa mais próxima. Então essa amizade que está acontecendo hoje, pela renovação da nossa vida, é a amizade nós devemos viver uns com os outros. Por isso a ressurreição renova a ordem de Deus, o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. E quando nós fazemos essa experiência, por mais que a gente esteja cansado e com muitas obrigações, nós não conseguimos ficar sem viver esse amor também aos nossos irmãos. Eu me lembro de outra coisa também, quando você diz do Espírito Santo. Quando Jesus morre, o profeta disse, aliás, o profeta dizia também, não é? O Espírito do Senhor repousa sobre mim. E Jesus proclamou também isso, pelo profeta Isaías. O Espírito repousa sobre mim. Nesse momento Jesus entra na mansão dos mortos, o Espírito Santo também experimenta a solidão. É verdade. E o Espírito Santo experimenta a solidão porque não tem onde pousar. Não é? Porque ele repousa sobre ele, sobre o Senhor. Pois é, ele experimenta também a solidão e o silêncio da espera e da certeza. Por isso, Padre, que quando a gente conversa com as pessoas, o que mais machuca o coração do ser humano, e você há de concordar comigo, que é quando estamos diante de um momento de espera ou de silêncio, onde não temos, por exemplo, o que fazer, às vezes estamos impotentes, não temos visão longe, a gente se desespera, a gente perde a esperança, perde a fé, perde o foco, a gente comete bobagem. Eu fico imaginando
que Maria Madalena, as mulheres piedosas, preparavam os aromas, dormiam um pouco porque estavam tristes, mas já se condicionavam a fazer algo para Deus. Olha que bonito. Mesmo no silêncio da morte, eu ainda continuo existindo para Deus. Então a questão é essa: quando você passa por uma dor, uma dificuldade, uma injustiça, um vazio, a gente para de viver para Deus. Parece que a gente vive em função do sofrimento, em função da angústia, em função da dor. É impressionante esse dado. Embora o Senhor está morto, Maria Madalena, por exemplo, o sentido da vida dela se foi, porque ela não tinha moral na sociedade, não tinha vida fora. O mestre morreu, ela não sabia nem como ia ser o dia seguinte, mas ela continua vivendo para Deus, porque não se preparava perfume como hoje, demorava, era um processo lento para preparar os aromas. Então você imagina que ela continua vivendo para Deus, mesmo na hora da dor, do vazio, a sua vida é para Deus. E você tem de entender que ela foi oferecer para um Deus morto. Exato. Porque para ela também está tudo consumado, ela não havia entendido tudo isso ainda, não é? E por isso, quando ela vai ao sepulcro, encontra vazio, ela tem dessa notícia para as pessoas, mesmo que ela não tenha entendido isso ainda. Essa é a nossa missão, dizer que a pedra já não está lá, que o sepulcro está vazio. E nós vamos oferecer o aroma para Deus, o nosso perfume, a nossa missão de evangelizar, de proclamar que Jesus realmente é o Senhor. Mas isso é para nós todos os dias um desafio. Porque eu queria voltar quando você diz o sofrimento. A maioria das pessoas que eu atendo, como hoje, todos os dias, que passou por uma morte, uma enfermidade, desemprego, a primeira coisa que elas fazem é desistir de Deus. Aí depois elas se arrependem, é claro, e voltam, mas elas passam por isso. Mas por quê? Porque ainda elas não compreenderam que realmente nós somos impotentes. Que justamente nesse momento eu preciso depender somente de Deus. Quando eu mais preciso depender de Deus, me afasto dele, é coisa do demônio, do inimigo de Deus mesmo. Porque se eu estou no sofrimento, eu estou na dor, estou na angústia, eu me lanço naquele que é potência, naquele que muda, eu vou vencer, e eu vou ressurgir das cinzas, o que for, mas ainda nós não compreendemos, e nós nos entregamos ao sofrimento, aí nós murmuramos contra Deus, e contra o irmão também que não me socorreu. Olha, eu tive de pedir a alguém que não é da comunidade, alguém que não é da minha casa, e as pessoas estavam perto de mim, que deviam cuidar de mim, não cuidaram. Mas quem cuida por excelência e vai cuidar sempre, é o Senhor Jesus. Ele cuida dando a sua vida para cada um de nós. Se nós entendemos esse amor e cuidado de Deus, por mais que eu tenha necessidade, sim, de um abraço de um irmão, de um amigo, se não acontecer, eu vou me refugiar em Jesus. E aí sim, mudou a mentalidade, mudou o coração. Eu já sou cidadão do céu, se assim eu fizer. Esta é a vida do ressuscitado, é a vida nova. Essa é a vida que tem Deus como centro de tudo. As leituras de hoje, elas definem o que é Jesus para nós. O Deus que criou se manifesta nele. O Deus que libertou o povo do Egito se manifesta nele. O Deus que na época do exílio, que durou 50 anos do povo do Egito, do povo de Israel, na Síria, na Babilônia, foi Deus que conduziu esse povo de volta. Ele é o Deus que conduz. E lá no Evangelho, na sua ressurreição, Ele é o Deus que nos dá a salvação eterna. É em Jesus que se manifesta todo esse poder, essa história de Deus maravilhosa. Por isso essa missa é a mãe de todas as missas, é a missa mais importante, e ela tem sua liturgia própria, não é a missa de amanhã. Amanhã já celebramos o primeiro domingo da Páscoa, e nós estamos hoje aqui para vivenciar essa alegria. Veja só o que Jesus disse, que eu acho muito sério, Pai. Ele disse assim, antes de morrer: vocês vão chorar um pouco, depois vão me ver e vão se alegrar, e ninguém tirará a vossa alegria. É muito sério isso. Ele está falando de que Ele vai voltar e ressuscitar. Quando Ele ressuscitar, Ele deve ser o motivo da nossa alegria. Então a pergunta que fica agora é: alguma coisa tira a minha alegria? Alguma coisa tira a minha felicidade? Se tira, eu não estou falando de chorar, de sentir tristeza. Você sabe o que eu estou falando aqui. Ao sentido da vida. Se as coisas estão tirando de nós a alegria, o sentido de viver, a vontade de continuar, então Jesus ressuscitado não é o centro da nossa vida. E é interessante, as coisas, as pessoas, as nossas dificuldades nunca vão tirar a nossa alegria quando realmente nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Me lembro daquela cena do filme Quarto de Guerra. Viu o filme Quarto de Guerra? Não vi. Quando a mulher está toda acrambuiada, um sofrimento danado, mas quando ela se volta para Deus por inteiro, ela começa a amar mais o seu esposo, mais a sua casa,
Mas ela diz: nem meu marido, nem ninguém do mundo vai ser o centro da minha vida. A minha alegria não está no meu marido, minha alegria não está no meu desemprego ou no sucesso que eu tenho. Minha alegria está em Jesus. E quando essa alegria está em Jesus, aí se cumpre aquilo que diz a palavra de Deus, não é? A alegria do Senhor é a nossa força. Então isso é uma experiência que nós temos de fazer, mas é um voltar para Deus. Nós vamos continuar como nós estamos a semana inteira, buscando com sinceridade, ouvindo a palavra de Deus. Como é bom poder olhar e perceber tanto crescimento espiritual hoje da comunidade, pessoas que largaram aquilo que é velho para estar com Deus, mas vai exigir o quê? A perseverança, a fidelidade, a solidão de rezar muitas vezes sozinho, de não ter amigos que queiram estar com você, que vão, não é, o tempo todo louvar a Deus com você. É opção pessoal. Se é opção pessoal, minha e sua, vai se tornar então opção comunitária. E nós vamos poder ouvir as pessoas dizendo a nosso respeito também pela Páscoa. Vejam como eles se amam. É tudo. E isso faz com que a gente fique muito feliz, porque a gente pode viver em comunidade esta força, esta alegria, esse sentido, crescermos mais na fé e sermos pessoas maduras espiritualmente, que buscam a estatura de Cristo na fé, que buscam a sua verdadeira imagem e que tem essa decisão tão bonita de dizer: eu quero viver melhor. Eu quero viver com Cristo, eu quero viver como um discípulo, como esta comunidade, né, que Paulo escreve aí, que está espalhada no mundo, na verdade, não num território. Essa comunidade que antes andava errante, pagã. Por isso é uma decisão de fé. Nós estamos tão bem aqui na celebração, está tão gostoso, né? Nós vamos caminhando. Daqui a pouco, quando eu sair, pode acontecer alguma coisa que não me agrada. Acontece. Não é? Aí que eu vou perceber se eu fiz a escolha por Deus de verdade, porque nós somos provados o tempo todo. Então, por favor, vamos colocar assim: e Deus é uma inspiração a cantar aquela música que você quase não gosta de cantar. Sou um milagre, mas apenas o teclado, bem tranquilo, nós vamos cantar para dizer tudo que Deus disse e vai dizer para nós, hoje e todos os dias. Amém. Então feche os seus olhos um instante. Isso. Vamos nesse silêncio e ao mesmo tempo nesta alegria de poder cantar e proclamar a Páscoa, também acreditar que o milagre acontece porque Jesus ressuscita. O milagre, ele começa ali no momento da cruz, mas ele se planifica na sua ressurreição. A certeza de que nunca houve noite que pudesse impedir o sol de nascer. Por mais longa que seja a noite, ela sempre vai ser vencida pelo sol. Por mais difícil que seja o seu momento, por mais escuras que sejam suas noites, acredita, espera, deixa a esperança germinar e fecundar em você. Essa é a virtude que nós temos que deixar latente na gente, forte, intenso. Ele vai ajudar você. Ninguém pode impedir Jesus de ajudar você. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. E não há problema que possa impedir. Canta de novo isso. Nunca houve noite. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus.
Vamos declarar isso? Vamos proclamar a Páscoa. Páscoa é isso, ó. Aquilo que parecia. Isso é Páscoa, minha gente. Esperança viva. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou-me, ressuscitou. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que impossível, sem jeito, sem saída, sem graça, sem vida. E ser a minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Como ele fez com Maria Madalena e com os discípulos, fala para ele fazer com você. Usa-me, usa para proclamar a vida. Sou o seu milagre. Usa-me. Eu quero te servir, Jesus. Eu quero. Usa-me para proclamar a vida e a felicidade. Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.